alarmado diante do caos que a sociedade se encontra. Então temos que perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus 24, versículo 13. E está também em Marcos, capítulo 13, versículo 13. E está também em Lucas, está escrito também em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Esta palavra vem do grego ipameno, que significa permanecer, ficar, manter-se firme, perseverar, ser constante, esperar e aguardar. A perseverança sempre foi uma atitude que o cristão, indiferente de época que vivia, necessitava para enfrentar dificuldade e perseverar até a vinda de Cristo. Como você tem perseverado? E viu essa palavra para você, meu amigo, meu irmão. Você que está afastado de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho que não seja Cristo. Que lava os pecados da humanidade. Estudar para entender. Você só vai entender a escatologia se você se debruçar na palavra, se você buscar conhecimento teológico, que é a palavra de Deus. Estudar para entender. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Está lá em Mateus 24:15 e Marcos 13:4. Somos desafiados nestes últimos dias a fundamentar a nossa fé nas verdades bíblicas. Estudar as verdades bíblicas e assim nenhuma mentira vai prevalecer. Quem é um mentiroso? É Satanás. Ele é um enganador. Prestar atenção. Prestai atenção. Eu vou-lo tenho predito. Está lá em Mateus 24:25. Somente presta atenção aquele que deseja aprender e aplicar a sua vida, as verdades reveladas e aprendidas, para experimentar a transformação e uma fé inabalável. E o que é que nós temos que fazer, meu irmão? Vigiar. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. As virgens, as 10 virgens, né? As 5 sensatas e as 5 prudentes, né? Quando o noivo chegou à meia-noite, as prudentes estavam lá com seu azeite, com a lamparina acesa. Mas as insensatas, as loucas, não tinha mais azeite na botija. Nem reserva. Em qual situação você se coloca? Esmiúça, meu irmão, esse estudo da escatologia bíblica. Cada versículo que eu estou falando aqui, cada meditação, você vai enriquecer o seu ministério grandemente através desse estudo da palavra de Deus. A palavra vigiar é oriundo do grego gregoriete, que significa
esteja alerta e atento. A vigilância é a atitude daquele que não deseja ser enganado. Os dias são marcados pela fraude, mentira, engano, mas sem dormir e vacilar, vamos nos manter firmes na vigilância. Está de sobreaviso. Perdão, irmão, está de sobreaviso. Deveis estar de sobreaviso. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 13, versículo 9 ao 23. Precisamos aprender agora. Aprender a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. É os sinais, irmãos. E a palavra nos dá esse grande ensinamento. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 28. Aprender vem do grego, matet, que significa aprenda como discípulo. O discípulo é muito mais que um ouvinte, é um autêntico seguidor dos ensinos do seu mestre. O cristão é aquele que não somente ama, aprende e segue a Jesus, mas vive as suas verdades. Não aprende somente com a mente, mas vive na sua vida. Aprender deve ser o maior desejo de um cristão. Então, o cristão que não busca conhecimento da palavra, está na hora de rever os seus conceitos sobre o cristianismo. A palavra considerar vem do grego ginosket, que significa seja conhecedor ou perito. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 30 e 31. A palavra é a nossa maior garantia que tudo foi escrito vai se cumprir. Afinal, algumas profecias estão na história, confirmando a veracidade das profecias. E aquelas que ainda não se cumpriram, irão certamente se cumprir. Orai e estai de sobreaviso, vigiai. Não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. A palavra oração é oriundo do grego proseuche, que significa orai e clamai. A oração é a atitude de cristão que deseja muito mais do que ser um vencedor, mas deseja uma intimidade com o seu Senhor. Deseja ser cheio do Espírito Santo. Deseja receber a virtude que sai de dentro para fora. E intimidade com o seu Senhor, Jesus Cristo. Quem ora é íntimo de Deus e será arrebatado pelo seu amado. Quem ora, busca e obedece os seus mandamentos. Olhai para cima quando estas coisas começam a acontecer. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está lá em Lucas 21, 28. Esta palavra vem do grego blepete, que significa tende atenção ou cuidado. O nosso olhar deve estar fixado, não em homens
projetos e promessas humanas, mas para cima. Afinal, a nossa esperança vem do céu. Eita glória! Os sinais devem acontecer. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. Enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos capítulo 13, versículos 6 e 7. Afinal, são importantes nas profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia e hora. Marcos capítulo 13, versículo 32. O tempo. Marcos 13, 33. Pois a vinda de Cristo será inesperada. E não devemos estar dormindo. Marcos 13, 36. Assim precisamos estar apercebidos. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. A expressão ficai em prontidão vem do grego gineste, retoimai. Louvado seja Deus. Os sinais da vinda de Cristo. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, afirma que os sinais são coisas espantosas e grandes. Haverá grandes terremotos, fome, pestilência em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Está lá em Lucas 21, 11. Como poderemos entender abaixo? Sinais na natureza, bramido do mar, Lucas 21, 25. Terremotos, Lucas 21, 11. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, Lucas 21, 25, até capítulo 2, 19. Flagelos, está lá em Mateus 24, 7. Sinais na areia social, guerras, Mateus 24, 6 e 7. Marcos 13, 7. Colapso financeiro, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1 e versículo 6, até o versículo 6. E Apocalipse 18. Lutas entre os empregados e patrões. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O amor está esfriando. Mateus, capítulo 24, versículo 12. O automobilismo. Está lá em Naum. Capítulo 2, versículo 4. Já fala do automobilismo. Fome. Lucas, capítulo 21, 11. Pestilência. Lucas 21, 11. Armas de grande destruição em massa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dias como de Noé e Ló. Lucas 17, 26 e 29. Aumento das drogas. Mateus capítulo 24, versículo 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Sinais na vida religiosa. Aumento dos zombadores. Está lá na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Judas, versículo 18. 1:18. Aumento de falsas doutrinas. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Perseguições, está lá em Mateus 24, 10, Lucas 21, 12. Ecumenismo, Apocalipse
13:12. Surgimento de falsos cristos. Está lá em Mateus 24, versículos 5 ao 23 e 24. Uma apostasia mundial em relação a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Sinais na igreja. Apostasia. Apostasia. Paulo vai falar, o apóstolo Paulo vai instruir ali a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Materialismo generalizado entre os fiéis. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26, versículo 28. Igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Derramamento do Espírito Santo. Evangelização mundial. Sinais na área moral. Aumento da imoralidade. Está lá em Lucas 17, 28 e 29. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sinais nas alianças políticas. Aliança entre as nações do antigo Império Romano. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 33 ao 42 e 43. Aliança entre a Rússia e seus aliados. Ezequiel 38, versículo 39. Aliança entre os reis do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Sinais na tecnologia. Aumento da ciência. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Sinais em Israel. O surgimento da nação de Israel. Está lá em Isaías 66, versículos 7 e 8. Lucas 21, versículos 29 e 30. A retomada de Jerusalém. Lucas 21, versículo 24. Jerusalém é um cálice de tontear. Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3. Israel, a cabeça e não cauda. Deuteronômios, capítulo 28, versículo 13. Restauração das cidades destruídas em Israel. Está lá em Amós 9, 14. Ezequiel 36, versículo 35 e 36. Rápido crescimento populacional. Ezequiel, capítulo 36, versículo 10 e 12. A reconstrução do templo em Jerusalém. Mateus, capítulo 24, 15. Daniel, capítulo 29 e 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O movimento antissemitismo. Está lá em Jeremias, capítulo 16, versículo 15 e 16. A lei do retorno permite a todo israelita o direito de voltar à sua amada pátria. Está lá em Ezequiel 37, versículo 12. Isaías 43, versículos 6 e 7. E Jeremias, capítulo 23, versículos 7 e 8. Capítulo 31 de Jeremias, versículos 7 e 11. E aí virá o arrebatamento, meu irmão, da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18. O arrebatamento da igreja é a sua maior esperança nesta fé. Caminhamos, confiamos e descansamos. E sem ela a igreja naufraga diante das adversidades. Por que Jesus voltará? Faça essa pergunta para você. Eu vou responder aqui, mas se pergunte a você mesmo, por que Jesus voltará? O plano da salvação inclui duas vindas do Filho de Deus a este mundo.
Está lá em Hebreus 9, 28. Eu até li agora há pouco, nas aulas passadas. Porque é uma promessa pessoal de Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Porque este é o desejo pessoal de Jesus. Está lá em João 14, versículo 1 ao 3 em diante. Por causa do testemunho do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Por causa da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Por causa dos aumentos dos sinais, porque esta é a esperança da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tito, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 16. Para que Jesus voltará? Se pergunte, para que Jesus voltará? Para livrar os embaixadores do rei dos perigos iminentes. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Para ressuscitar os santos que morreram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Jesus vai vir nos céus. Ele não vai descer. Mas os mortos vão ser ressuscitados, ser transformados. E depois a igreja pré-tribulacionista vai ser arrebatada nos ares. Para arrebatar os santos que o espera. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Para galardoar os servos fiéis. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Reconhecer publicamente seus servos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele vem para ser glorificado pelos servos, seus servos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E também Jesus vem para levar a igreja para si. João, capítulo 14, versículo 13. Na próxima aula, a gente vai estudar particularidades sobre o arrebatamento. Vem comigo nessa caminhada, vaso. Ser cheio do Espírito Santo, medita nas palavras, sem preguiça. Cada versículo que eu citei aqui, reflete, medita, porque o Espírito Santo vai te preencher, vai te encher, vai te dar conhecimento da palavra de Deus. Nesse estudo profundo sobre a escatologia bíblica. A paz do Senhor, um abraço do cooperador Herbert, que Deus te abençoe. Instituto Teológico Ágape. Fica na paz, irmão. Bons estudos. Deus te abençoe.